Já imaginou ter que escolher entre agradar a multidão e falar a verdade, mesmo que isso custe sua liberdade? Essa é a história de um homem que enfrentou 400 profetas, 2 reis e um império inteiro, armado apenas com uma palavra de verdade. Prepare-se, porque a história que vamos contar hoje é sobre Micaías, o profeta que se recusou a mentir. Tudo começa em um grande salão real. De um lado, Acabe, o rei de Israel, ambicioso e cercado por bajuladores. Do outro, Josafá, o rei de Judá, mais cauteloso e temente a Deus. Eles formam uma aliança, e Acabe tem um plano. Vamos tomar a cidade de Ramote-Gileade de volta. Para garantir o sucesso, ele convoca seus conselheiros espirituais, 400 profetas. A cena é impressionante. Todos em uníssono gritam a mesma mensagem: Suba, rei. O Senhor entregará a cidade em suas mãos. A vitória é sua. A sala vibra com a confiança e o otimismo. Mas Josafá, experiente, sente que algo está errado. Tanta unanimidade soa falsa. Ele se vira para Acabe e pergunta, com uma desconfiança sutil: Será que não há mais nenhum profeta do Senhor por aqui, a quem possamos consultar? A pergunta de Josafá paira no ar, cortando a euforia. O rosto de Acabe se fecha. Ele responde com um desprezo mal disfarçado: Ah, sim, existe mais um. Micaías, filho de Imlá. Mas eu o odeio. Odeio, porque ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só desgraças. O ódio do rei por aquele homem era tão palpável que tornava sua existência quase um crime. Mesmo contra a vontade de Acabe, Josafá insiste, e um mensageiro é enviado para buscar o profeta solitário. Imagine a cena. Micaías é arrancado de sua vida simples e conduzido por um corredor de soldados. As pessoas cochicham, zombam. O mensageiro que o acompanha tenta aconselhá-lo. Olha, todos os outros profetas estão falando de vitória. É melhor você dizer a mesma coisa para agradar o rei. Mas o olhar de Micaías é firme. Ele não se abala com a pressão. Ele sabe o preço de falar a verdade e está disposto a pagá-lo. Sua resposta ao mensageiro é um prenúncio do que está por vir. Tão certo como vive o Senhor, falarei apenas o que o Senhor me disser. Micaías finalmente chega diante dos 2 tronos. A atmosfera é pesada, carregada de expectativa. 400 pares de olhos o encaram com desprezo, enquanto os 2 reis o observam atentamente. Acabe, impaciente, pergunta diretamente: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? E então, algo inesperado acontece. Com uma ironia cortante, Micaías repete as palavras dos outros profetas. Claro, suba e seja vitorioso. O Senhor certamente a entregará nas mãos do rei. Ele diz exatamente o que Acabe queria ouvir, mas seu tom é de puro sarcasmo. O rei percebe a zombaria e se irrita. Ele se inclina para a frente e exige: Quantas vezes terei que fazer você jurar que me dirá somente a verdade em nome do Senhor? A farsa acabou. Agora a verdade viria à tona. Micaías respira fundo e a máscara da ironia cai. Com a voz firme e solene, ele declara a visão que recebeu de Deus. Eu vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: Este povo não tem dono. Cada um volte para casa em paz. Um silêncio sepulcral cai sobre o salão. As palavras de derrota e dispersão ecoam, chocando-se contra o muro de otimismo falso. A verdade foi dita. A reação é imediata e violenta. Acabe se vira para Josafá com o rosto vermelho de raiva. Eu não te disse? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só o mal. A humilhação pública era insuportável para o rei. Mas a afronta não parou por aí. Zedequias, o líder dos falsos profetas, caminha até Micaías e lhe dá um tapa no rosto, perguntando com escárnio: E por qual caminho o Espírito do Senhor passou de mim para falar com você? A tensão explode. Soldados se aproximam.
Mas mesmo diante da agressão física e da fúria do rei, Micaías não recua. Ele olha nos olhos de Zedequias e profetiza seu destino. E então se vira para o rei Acabe e faz sua declaração final, selando o seu próprio destino e o do rei. Se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Ele estava apostando sua vida na sua palavra. Imediatamente Acabe ordena: levem este homem, joguem-no na prisão e deem a ele apenas pão e água, até que eu volte em segurança. Enquanto os guardas o arrastam para a escuridão da masmorra, a convicção de Micaías brilha mais forte que qualquer corrente. Ele estava preso, mas sua palavra estava livre. Desprezando completamente o aviso, Acabe decide seguir com seu plano, mas com uma precaução. Ele diz a Josafá: eu vou para a batalha disfarçado, mas você use suas vestes reais. Ele achava que poderia enganar o destino. A batalha começa. O exército inimigo, procurando pelo rei de Israel, cerca Josafá, mas ao perceberem que não era Acabe, o deixam. A estratégia do disfarce parecia funcionar, mas a profecia de Deus não pode ser evitada por truques humanos. Em um momento aleatório do combate, um soldado sírio dispara uma flecha, sem um alvo específico. A esmo. Essa flecha, guiada por uma mão invisível, voa pelo campo de batalha e encontra uma brecha na armadura do rei disfarçado. Acabe é mortalmente ferido. Ele sente a dor aguda e ordena ao seu cocheiro: tire-me do combate, estou gravemente ferido. Ele permanece em sua carruagem, sangrando, observando a batalha se desenrolar, até que, ao pôr do sol, ele morre. Com a morte do rei, um grito ecoa pelo acampamento. Cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. O exército de Israel se dispersa. As ovelhas, sem seu pastor, fogem espalhadas pelas colinas. Exatamente como Micaías havia dito. A verdade, mesmo dita por um prisioneiro, prevaleceu. Naquela noite, enquanto o corpo do rei era levado de volta para Samaria e o povo lamentava, a voz de Micaías ecoava. Ecoava nos ouvidos de Josafá, que viu a profecia se cumprir. Ecoava na memória dos soldados que o arrastaram para a prisão. Ecoava no silêncio constrangedor dos 400 profetas que prometeram uma vitória que nunca veio. Eles, que gritaram em uníssono, agora se calavam diante da terrível precisão daquele único homem. Micaías estava em uma cela escura, mas sua palavra iluminava a nação. A história esqueceu o nome dos bajuladores, mas eternizou o nome daquele que, sozinho, teve a coragem de ser a voz da verdade. A lição de Micaías atravessa os séculos e chega até nós com uma força impressionante. Às vezes, a verdade tem apenas uma voz, mas quando essa voz vem de Deus, ela ecoa por toda a eternidade. Obrigado por assistir a esta história poderosa conosco. A coragem de Micaías nos lembra que a integridade é mais valiosa que a aprovação da maioria. Se você foi tocado por esta mensagem, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que transformam. Até a próxima!